pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. O nosso Pode Saber. Isso! E hoje, mais uma família, né? Uma convidada, A né? gente ama receber Sim. aquele que, ou aquela, né, que realmente vivencia a verdade dentro de casa. O engajamento, né? Parental. Sim. Aquele que segue orientações, que vai em busca, né? Independente se vir algo positivo ou negativo, mas tá ali atento aos sinais que o ambiente vai mostrando para você, né? Ao longo Com do decorrer certeza. da rotina. E a gente se pergunta, né, em que momento nós devemos procurar ajuda? Porque muitas vezes parte da família, sim, existem profissionais que nos atentam, mas a família é a que está ali, né, no prognóstico mais importante, 50%, né? 50%, né? É a família e os profissionais ali aliados, né? Sim, seja muito bem-vinda, Ruth Obrigada. Oliveira, Obrigada. né, mãe profissional, e Sim. que nós estamos aqui curiosos em saber um pouquinho da sua história. Sim, estou muito feliz pelo convite, obrigada. Estou feliz de estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história com meu filho, Bernardo. Ele tem 10 anos hoje, né? E eu sou fisioterapeuta, então sou uma profissional, sou mãe, trabalho, cuido do meu filho sozinha, sou mãe solo. Mas muito feliz porque meu filho é incrível, uma criança maravilhosa. E é isso. A gente aprende, né? A cada dia com eles, né? Sim, muito, muito. Ele me ensina muito. O Bernardo é uma criança que me ensina demais. Vai evoluindo, né? Sim, sim. Conta pra nós um pouquinho da sua história em relação à maternidade, né? Porque as pessoas, acho que hoje dentro de um contexto comum mesmo, é muito vinculada à maternidade atípica, né? É explorado muito esse lado, mas tem a maternidade dentro do senso comum mesmo, Sim. que a gente não precisa procurar um diagnóstico, ser uma mãe atípica. Nós também temos a maternidade e profissionais para procurar orientações, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho. Essa história é uma história bem interessante, Sim. diferenciada do padrão, porque o padrão hoje é a criança ter um diagnóstico, né, e as mães começarem o tratamento. Você foi ao inverso. Eu fui mãe nova, né? Fui mãe aos 22 anos. A gente não tem tanta experiência assim, mas eu falo que Deus foi tão bom que eu entrei numa área, né? Comecei a fazer minha faculdade de fisioterapia. E eu estava no 4º ano quando eu engravidei do Bernardo. Então, eu fiz o 4º ano grávida dele. E na minha faculdade, a gente aprende, né? Tem a parte de neuropediatria. A gente estuda essa área e a gente aprende desenvolvimento da criança, né? E foi importante depois para mim isso, então me ajudou, né? A minha profissão me ajudou. E eu tive o Bernardo, tranquei a faculdade 1 ano e só quando ele tinha 1 ano que eu voltei para terminar a minha faculdade. E o Bernardo era uma criança linda, uma criança gordinha, fofinha, muito bonitinho, não dava trabalho. O Bernardo, ele não deu trabalho de ser um bebê que acordava muito de madrugada, que dava trabalho de dormir, era uma criança incrível, ele não me deu trabalho. Só que, conforme foi passando o tempo, eu fui observando algumas coisas. Ele andou rápido, não foi uma criança que demorou para andar, né? Andou rápido, só que a gente teve um probleminha na fala, então o Bernardo demorou um pouco para falar. Então, ele chegou a um aninho, não falava. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupada. Por quê? Porque na faculdade, né, a gente aprende essa parte de desenvolvimento da fala. E eu falei, tem alguma coisa errada aí. E com 2 anos, o Bernardo também não falava muito. E aí começou a acender algumas questões em mim, né, sobre isso. E eu falei, preciso procurar ajuda, né? Preciso procurar um profissional para me ajudar. E eu levei na fono. E na fono, ela falou para mim, olha, Ruth, pelo que eu observei no Bernardo, ele não tem nada assim a gente vai investigar e tudo,
mas eu acho que falta estímulo, né? Você precisa deixar ele pedir as coisas para você, não dar tudo na mão. E eu fazia isso, por quê? Muito nova, né? Eu fui mãe muito nova, eu não tinha essa experiência, não tinha. E realmente eu falei, não, verdade, porque ele nem chorava, eu já pegava já tava com a mamadeira pronta para dar para ele. Ele não pedia as coisas, eu já tava ali pra fazer. A gente faz isso. Sim, mesmo. muitas mães fazem suprir, isso. Você não é a única. Não. Sim. E aí eu comecei a estimular, comecei a dar esses estímulos. E aí com 2 anos e meio ele começou a dar uma deslanchada. Começou a deslanchar e ela falou, olha, a fono, né, realmente é estímulo, você precisa dar estímulo. E aí foi, ele começou a falar e aí desenrolou a língua e dá um conforto pra gente, né? Porque eu fiquei um pouco preocupada quando teve esse atraso da fala de ser algum transtorno. Passou pela minha cabeça isso. E quando eu voltei para a faculdade, quando ele tinha 1 ano, eu tive essa parte de neuropediatria muito mais na faculdade. Então, eu tinha... Tava vivenciando a prática e a teoria. Falava mais ainda. Sim, nas provas, no estágio, a gente ia para a PAI, então a gente tinha bastante contato com criança com transtorno, né? Com várias síndrome de comorbidades, Down. né? Sim, eu tive um estágio muito bacana e, assim, eu fiquei preocupada. Mas depois que ele começou a falar, me deu aquele alívio, sabe? Eu falei, nossa, meu filho é uma criança maravilhosa, né? A fala tá tudo certinho, porque a gente quer que esteja tudo assim, né? Tudo certinho, mãe. É expectativa, Uma né? expectativa, Da família, que a sim. criança cresça, se desenvolva. Sim, sim. Tudo perfeitamente. É o que eu falo, ninguém tem uma expectativa negativa, né? Ai, tá tudo bem se ele não falar, Sim. se ele tiver algum transtorno de linguagem. Ninguém tá preparado. Não. Sim, Não é? sim, a gente se preocupa, né? Porque a gente também compara muito. Eu lembro que a minha irmã, ela engravidou muito perto da minha sobrinha. Eles têm 1 mês de diferença. Olha. E ela falou muito rápido. Meninas se Ela falou desenvolvem muito mais rápido. né? E eu acabei fazendo uma comparação, mas por que ele não fala, né? E isso trouxe uma tristeza para mim, uma preocupação. Então, quando ele começou a falar, né, ali por volta dos 2 anos e meio, eu dei uma relaxada. Fiquei tranquila. Mas, porém, né, tem os outros, né, etapas, as idades, né, De conforme desenvolvimento, Isso. comportamento. Exatamente. Então, só que o Bernardo, ele pegou a pandemia, né? Então, na fase que ele tinha que estar na escola, Nossa. ele perdeu essa fase. Só que eu sempre fui uma mãe que estimula, né? Tanto que o Bernardo, ele aprendeu a ler em casa, comigo e com a minha mãe, porque foi a minha mãe que me ensinou a ler. E eu comecei a ensinar ele, mesmo na fase da pandemia, né? E, nossa, ele, assim, começou a aprender a ler, eu já fiquei, assim, 5 anos, super feliz. Nossa, que legal, bacana. E não foi pra escola, né? Não foi pra escola. Só que a gente também passou por uma fase muito difícil, eu e o Bernardo, que foi a separação, né? Eu me separei do pai dele. E ali eu percebi também que o Bernardo começou a ficar um pouco diferente. Mudou um pouco o comportamento, começou a ficar mais calado, mais retraído. Mas em casa, né? Tudo ok. A criança dentro de casa, ok. Sim. Só que aí chegou a fase que voltou às aulas, né? a convivência social, Sim, né? Passou a dentro pandemia. de casa é uma coisa. Aí vamos ver, né? Sim. E quando o Bernardo foi para a escola, começou uma grande confusão na minha vida, infelizmente. Porque o Bernardo começou a dar trabalho na escola. E a escola me ligava. Olha, ele tá muito nervoso. Você precisa vir aqui.
E um dia eu fui e a diretora da escola falou uma frase pra mim que eu nunca vou esquecer, que doeu lá, assim, de uma forma terrível. O seu filho é muito diferente das outras crianças. Ela falou isso. E aquilo me deixou assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Veio aquele sentimento de quando ele teve o atraso na fala. E em casa, ele também começou a ter uns comportamentos agressivos comigo. De querer medir força, de não respeitar, de até querer, às vezes, vir pra cima de mim. E eu falei, gente, eu sozinha com uma criança pequena, tendo que trabalhar, conciliar minha vida profissional e ser mãe, né? E, gente, assim, eu não tinha paz. Porque eu deixava na escola e o dia todo trabalhando, eu ficava pensando nele. Meu Deus, o que será que tá acontecendo na escola? Com medo do celular tocar e alguém falar, olha, ele tá dando trabalho aqui, você precisa vir buscar. E ele estudava numa escola que também não tinha um suporte, né, muito bom. E, assim, não tinha o engajamento da escola também. Eu comecei a perceber. Mas a professora era muito bacana. A professora era muito acolhedora comigo, conversava comigo e tudo. Mas foi uma coisa que começou a pesar pra mim. Pesar. E foi quando eu conheci uma profissional excelente que apareceu na minha vida assim como um anjo. Foi um anjo que apareceu porque eu já não via mais esperança. Eu falava, gente, o que eu preciso fazer com essa? O que eu faço? Né? O que eu faço? Fui em vários profissionais, psicólogos, ele teve muitas terapeutas, mas, gente, não encaixava. E foi aí que eu encontrei essa profissional incrível, que fez uma diferença na nossa vida, assim, incrível. Eu não tenho nem palavras, porque eu olhava pro Bernardo e eu falava assim, gente, não tem solução. E isso me trazia muita tristeza. Eu lembro que eu chorava muito. Eu só chorava. E aí, encontrei essa profissional, porque ela foi minha paciente, né? Ela fez uma cirurgia plástica, foi minha paciente. E acaba que a gente cria uma amizade com a paciente, sim, né? Um vínculo, né? Porque eu estou ali. Você passa toda muito tempo, semana, né, com a pessoa, uma hora. Sim, a gente acaba conversando. Tanto que eu tenho pacientes que me contam dos filhos. E hoje eu consigo ajudar, porque eu passei por isso. E conversando com ela, eu contei um pouquinho dos comportamentos. Meu filho tem esse comportamento. E ela falou assim, olha, eu posso te ajudar. Vamos marcar uma sessão que eu vou avaliar seu filho, a gente vai ver como que é. E ali foi onde tudo começou. Acendeu uma luz pra mim, sabe quando você não vê nenhuma luz no fim do túnel? Você fala assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Sozinha? Imagine só, eu sozinha. O pai não me dava nenhum suporte, infelizmente. E eu, assim, Senhor, mande uma pessoa, um anjo na minha vida. E Deus mandou essa pessoa. Eu falo, assim, claramente, abertamente, foi Deus que mandou. E ali começou todo o trabalho, né, com ele. Eu acabei mudando ele de escola também, coloquei ele num colégio particular, que também foi uma coisa muito boa. Ele está nesse colégio até hoje, desde o 2º ano, hoje ele está no 5º. Que bom. E começou um trabalho também com a escola, né, para poder aprender a lidar com a situação. Um trabalho também com a psiquiatra, juntamente com a psiquiatra, com o medicamento. Então, o medicamento também foi muito importante. Eu sei que tem famílias que acabam não aceitando, né? Infelizmente, eu sei de casos assim. Sim. O medicamento. Meu filho não vai tomar remédio. Né? Isso trava o andamento, o desenvolvimento da criança, Até né? mesmo porque, no caso do Bernardo, ele não tinha um diagnóstico, Sim. a questão era comportamental, né? E a família Ruth foi buscar um profissional, um psiquiatra,
para avaliar também e estar aberto, né? Sim. porque Para é o muito tratamento. importante. Sim, As medicações estão aí para ajudar, né? é um trabalho que envolve vários profissionais, né? E o medicamento, ele é muito importante. Quando precisa, a gente tem que aceitar, né? É um luto muito grande quando você vê o seu filho nessa situação das pessoas julgarem, às vezes. É uma criança mal educada, esse menino é mal educado. Porque na primeira escola, quando ele deu muito trabalho nessa escola, parecia que quando eu ia conversar, eles achavam que era uma coisa... Falta de limite. Falta de limite, sabe? E isso dói, né, na gente. Mas o medicamento foi importante, eu aceitei. Não, precisa tomar o medicamento? Ele vai tomar o medicamento. Juntamente com a terapia, né? É um trabalho em conjunto. Eu acredito que não funciona só uma coisa. Não é só o medicamento. Não tem como. Né? Vocês podem falar. Não é só o medicamento, é a terapia também. É a tríade que a gente fala, sim. né? Saúde, educação e a família. Sim. A família precisa estar engajada, né? Para cuidar dessa criança. Tem o psiquiatra, tem a terapeuta, então é um trabalho em conjunto. A escola também é muito importante. Nossa, né? tem que ser parceira, né? Sim, precisa ter essa parceria. Sim. Né? Acolher essa criança também, abraçar essa criança. Porque às vezes não é só porque essa criança é agressiva, mas por que ela está sendo agressiva? Ela tem uma história, né, ali envolvida também, né? Sim. A psiquiatra sempre falava para mim, Ruth, seu filho ele tem uma história, né? Ele tem ali, ele teve um ambiente, né, para que ele olhasse esses comportamentos, né? Tivesse esse gatilho, Sim, né? um gatilho. É. Então, você precisa entender que também teve ali um estímulo para ele, né? Mas, hoje eu olho pro meu filho e eu falo, nossa, às vezes eu não consigo acreditar, ele é outra criança. Claro, tem, né? É uma criança. Os altos e baixos. Sim, né? altos e baixos, mas hoje eu posso dizer que ele é uma criança que me dá muito orgulho, muito inteligente na escola, não reprovou nenhum ano, é uma criança, assim, muito amorosa, que abraça, que beija, e é isso. E afinal, assim, o que os profissionais falam, né? Por qual caminho? Porque a gente tem que tomar um caminho, né? Sim. Por mais que não tenha um diagnóstico, né? Que é até interessante, quando a Castrícia me contou um pouquinho da história, né? A gente fala, nossa, é legal falar sobre isso, porque a primeira coisa, a pessoa corre atrás de um diagnóstico que às vezes a criança nem tem, né? Não tem, né? Nem Precisa- tem, mas a família é tão preocupada com o diagnóstico. Eu falo, independente de qualquer diagnóstico, por trás desse papel existe uma criança, Sim. né? Uma história que, às vezes, esse diagnóstico, enfim, então, mas segue-se sempre por uma linha, né, de Exatamente. tratamento. A sociedade cobra muito um diagnóstico, né? Exato. Até os convênios médicos cobram um diagnóstico para liberar tal Exato. determinada terapia. Sim. As escolas também acabam, né, cobrando Não, a gente quer um isso. laudo. Sim. Enfim, e aí por qual linha de segmento que vocês tomaram? Então, a escola, né, que ele está até hoje, ela conseguiu entender a situação, né, a psicóloga indo na escola sempre, conversando, e eles se engajaram, né, para ajudar. Então, foi muito importante. A escola, ela nunca me cobrou um laudo, né? Nunca. Então, o medicamento é enviado para a escola, para ele tomar o medicamento, porque ele fica o dia todo na escola. Então, ele toma também o medicamento no colégio. E essa parceria entre a psicóloga, a família e a escola foi muito importante. Então, hoje, eles sabem lidar com o Bernardo. É mais comportamento Exatamente. mesmo, né? Não tem Aham. nenhuma outra comorbidade, assim, né? Não. Mas Não. Ele é muito desenvolvido, ele aprende fácil, né?
é uma criança que consegue acompanhar, né, os outros alunos, mas foi isso, sabe? A parceria ali, o trabalho em conjunto da psiquiatra com o medicamento, da psicóloga e da escola, né, que ajudou muito aí, né, nessa melhora do Bernardo. A escola, qualquer escola, quando vê que a família está engajada em procurar ajuda, já é 50%. Nossa, então, essa já. família está atenta, né? A gente vai ter uma devolutiva, qual vai ser o tratamento. Sim. E hoje existe perfil, né, que aceita os profissionais e tem perfis que não aceitam profissionais. Mas o mais importante é aceitar os profissionais e absorver o que eles levam em sala de aula, de orientações, né? É um conjunto de um ajuda, conjunto. né? Eu falo assim, às vezes, que é o que você falou, em casa ele é uma personalidade, na escola ele é outra, e ele não é a única criança e nem o único indivíduo a ser assim. Nós somos assim, né? Os nossos filhos em casa, eles se comportam de uma forma, na escola de outra. Então, na terapia de outra. Sim. Então, por isso que é importante, né, essa opinião, esse feedback de todos. Então, infelizmente, existem ainda algumas instituições, né, clínicas que têm né, isso como um mecanismo de defesa, de que tá vindo para colocar defeito, né? Tá vindo julgar o meu trabalho, tá vindo, mas não, né? Porque é isso, a criança dentro da sala de aula, a professora pode ter certeza que a forma que ela conta, o Bernardo, ele é assim, assim, assim. Daí você vai falar, nossa, em casa ele é completamente diferente. Sim. Assim, na verdade, isso que você tá falando, a psicóloga mesmo falou pra mim, olha, o problema dele é na escola. É escola. Porque em casa, conforme foi passando o tempo, eu fui também criando ali com ele uma autoridade, que eu também aprendi isso, a ter autoridade sobre ele. Mas o problema mesmo era na escola. E quando a psicóloga ia na escola e conversava com a professora e alinhava ali, ó, o Bernardo é assim, Isso. né? As coisas fluíram. Ele teve uma professora no 4º ano do ano passado, que foi, assim, perfeita. Ela tinha autoridade. Então, ele respeitava muito ela. Só que, ao mesmo tempo, ela era muito carinhosa com ele. Vem cá, Bernardo. Ela ganhou ele, né? Deixa eu te dar Ela falava pra mim, quando eu ia conversar, me dá um abraço. Vem cá, hoje você tá muito emburrado. Vem cá, me dá um beijo, me dá um abraço. Mas, ao mesmo tempo, ela era firme. Sim. E é o que ele precisa. Ele precisa desse carinho, né? Desse afeto. Precisa se sentir amado e não certeza. só repreendido, né? Sim. Porque as crianças que têm um comportamento mais difícil, elas estão acostumadas a serem sempre, né, rotuladas e taxadas. Então, e o que a gente fala em relação à escola, né? Igual a Ruth comentou, o problema é na escola, não é que é o ambiente. É que, igual você fala, a escola é o primeiro trabalho da criança. Ela tá sozinha, ela é ela cobrada, ele é né? cobrado, ele é confrontado, lá ele precisa cumprir regra, entendeu? Ele não come a hora que quer, tem hora pra comer, tem hora pra brincar. É o primeiro emprego. Então, é lógico que então o problema é na escola mesmo, todas as crianças. Sim. Né? Eu vejo, ele tá no 5º ano, né, agora. Eu olhei o caderno dele ontem e eu falei, filho, você tá fazendo tudo isso. Assim, e umas contas enormes. Você imagina, né? Assim, é uma cobrança grande, né? Ele está no 5º ano. Ele falou até pra mim assim, mãe, agora a coisa vai ficar séria, porque agora é caderno espiral. Muda até o material, muda né? Muda o material, muda tudo, sabe? Caneta. Então, assim, é muito importante esse trabalho da escola, né? Não adianta também. Tem que ter o apoio da escola. Tem que ter a compreensão, né? E o feedback não só vir negativo para a família, né, em relação ao comportamento. A família também precisa de um feedback positivo. Essa semana correu tudo bem, o comportamento dele, para a família reforçar em casa. Olha, fiquei sabendo que o seu comportamento foi muito bom na escola, você tá de parabéns. Isso. Mas eu acho que precisa um pouquinho mudar esse modelo tradicional de ensino, né, de acolhimento com as crianças, porque nós vivenciamos isso. A nossa fase
era um modelo mais tradicional. Nossa, não tinha Eu não elogio. lembro de ter recebido um abraço, um Não, beijo, era mais que carinho. obrigação, né? Era A mais fala que era obrigação. essa, Vai era pra mais que escola, faz obrigação. atividade, o único reforçador é ir na hora do intervalo, no recreio, É. né? Sim. Ou a educação física. Ou a aula de artes. Não Né? tinha, Mas não tem essa questão do acolhimento. Uhum, As crianças sim. precisam de afeto. Eu acho que esse modelo tradicional ele tá um pouquinho ultrapassado, né? Sim. Abraçar verdade. e beijar É. não vai tirar sua autoridade. Não. Não é. Por isso que eu Exato. falei da professora do ano passado, porque ela tinha autoridade assim sobre ele, mas ao mesmo tempo ela tinha muito carinho, então é legal. E também não é só engajamento seu, né? Você tem uma história com a sua família, com seus pais. Sim. São avós muito engajados. Com certeza. Né? E a gente fala que avô e avó Estraga. Ai, eu tô nesse papel. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E os seus pais ajudam. Sim, sim. Eu trabalho, né? Sou uma profissional e trabalho bastante, tenho uma vida aí agitada, mas os meus pais me ajudam bastante, né? No cuidado com o Bernardo, então sempre que eu preciso, tem um compromisso, a minha mãe me ajuda, né? Mas eu sempre tento manter essa coisa de levar no colégio, buscar, né, levar no esporte. Eu gosto de estar Assumir presente. a responsabilidade, Exatamente, né? Não é sim. nem porque não quer. Às vezes é corrido mesmo. Tem muitos Sim. pais que não conseguem, mas é um pouquinho que você faz, né? Algum detalhe no dia a dia que você tem com a criança ali. É Faz diferença, importante. faz E diferença. não assim, né, terceirizar 100%, porque as crianças sentem isso também. Sim, sim. E eles ajudam no comportamento também, né? Eles são bem firmes. É. Sim, sim. E eles estão super felizes com a evolução também do Bernardo, tem muito amor por ele, né? E me ajudaram muito, né, nessa fase que foi difícil, né, que eu passei. E são ótimos. Na verdade, a gente sempre acha que vai estragar, os avós estragam, né? Mas graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa. Minhas irmãs também, eu tenho uma família grande. E acolheram, abraçaram, né? Me ajudam na medida do possível. E é isso. É. E o uso de telas? Acho que quem está assistindo o podcast vai perguntar: será que essa criança tem tela disponível? Tinha ou tem? Às vezes acho que o problema é a Acho que tela. o problema Não é a nem tela, sempre. celular, televisão, né? Porque muda o comportamento, acelera, deixa mais Sim, agitado. sim. Como que é essa questão da tela na sua casa? Então, a tela, o Bernardo ficou muito tempo sem tela. Por orientação, né, da psicóloga e da psiquiatra também, ela pediu pra mim. Então, ele ficou um bom tempo sem tela. Ele não tinha celular, ele assistia na televisão. Eu fiz isso, consegui fazer isso, porque eu percebia que, às vezes, ele pegava meu celular, ficava um pouquinho e ele já mudava. Já ficava mais acelerado, já mudava. E eu comecei a perceber isso. Porque às vezes a gente dá mesmo o celular. Sim. Eu sei que tem vários pais que... É um momento de necessidade. Sim. eu sei que tem muitos pais que fazem isso. Porque assim, a gente quer um momentinho E a gente ali. não julga, porque É olha, pra eu vou te almoçar, falar. pra sair, pra viajar. É, não é fácil, não. Não julgo, não julgo. É. Mas eu comecei a perceber que fazia mal, sabe? E aí eu consegui por um período, e eu falava sempre assim pra ele: quando você melhorar o seu comportamento, eu vou te dar um celular, mas vai ter tempo pra você usar o celular, não vai ser o dia todo, mas você precisa melhorar o seu comportamento. Porque todos os meus amigos têm celular, mãe, o jogo. E eu vou confessar pra vocês que eu tinha um pouquinho de dó, assim, sabe, lá no fundo. A gente fica, né? Mas fazia parte do tratamento, né? Então Sim. entrou a questão da medicação, da terapia, a tela, né? É, a Sim. redução, né? Acho que ele não chegou nem a usar, né? Ele ficou sem tela mesmo. Ficou sem tela zerado. mesmo, zerado, sem tela. E agora que ele melhorou, né? É um que reforçador da tela. Sim. É. Mas eu tenho todo um trabalho com ele em casa. Ele tem hoje, porque ele melhorou realmente o comportamento dele. Mas, assim, eu sempre falo pra ele, chegou em casa,
Você vai fazer a sua tarefa, tomar banho, organizar o seu quarto, guardar o seu material, preparar o material para amanhã e depois você vai usar o celular 1 hora. E é só isso. Tá bom, mãe, tá bom. Aí ele vai, faz a tarefa, toma banho, né? A gente janta e aí eu deixo 1 horinha e acabou. Aí ele fala assim, já deu horário? Já deu tempo? Falo, já deu tempo, pode desligar. E ele respeita. Então eu acho que precisa a gente colocar limites na criança. E hoje eu deixo ele ter acesso, mas de uma forma limitada. Você colocou dentro do contexto uma rotina, Sim. né, para usar o celular de uma Isso. forma reforçadora, né? E Isso. não como parte daquele dia. Se a criança não utilizar, ela vai ficar agitada, ela vai achar que não foi recompensada, que o comportamento dele Em vai falta de alguma coisa, né? Sim. vai Não. piorar. Uhum. Eu acho que, igual como eu falei, eu não julgo, né, os pais que dão tela, mas se for importante para o desenvolvimento da criança, para ela melhorar, eu acho que precisa sim. É importante, Ter porque esse limite, né? faz diferença, gente, faz muita diferença. É verdade. Não tem como também a gente excluir, né? Ah, não, é o que a gente fala tecnologia aqui, tá aqui. que Sim. não vai ter, meu Não. filho não vai usar, não vai ter acesso à internet. Hoje em dia não tem como mesmo você excluir, porque eu acho que existem também A escola coloca até e um projeto, coisas né? importantes Uso de que desenvolve, tablet, né? Sim. A autonomia da criança, eles ficam mesmo, Sim. aprendem algumas É coisas, a era tecnológica, mas né? tem o que deve assistir, é que aí depende o que assiste, o tempo que fica, né? E não Qualidade. adianta. E em alguns momentos acaba ajudando ali, né? A gente, né, Ruth? Vamos, abafa, não é? A gente acaba dando porque fala, não, nesse momento, toma. Olha, eu tô precisando. verdade. Não é fácil, não. Mas como você falou, às vezes até aprende. O Bernardo, Aprende. ele fala muita coisa em inglês e ele fala, aprendi em tal desenho, mãe. Olha só. Essas falas, essas frases. Ele fala, e eu sei que às vezes, o estímulo, né, de o desenho ali sempre tá falando inglês e a criança acaba aprendendo. Então, realmente, a gente não pode julgar 100%, né? Não é só um entretenimento, né? Tem aplicativos bons, Nossa. vídeos legais, desenhos que valem a pena, sim. Esses dias eu peguei meu celular, o Sebastião estava um pouquinho nele, ele estava na página do Shopee pesquisando o nome de dinossauro. Como ele já sabe ler, ele vai lá e coloca nos favoritos e ele já sabe que aquele ele não tem, porque ele leu e falou, isso eu não tenho. Esse eu não tenho. Olha só, ele entrou no Olha aplicativo só. do Shopee. Olha, vixe, é um perigo, Terrível, hein? tem um monte lá, salvo nos favoritos. Já o carrinho vai estar lotado. Lotado. E é interessante porque ela falou de um assunto que a gente fala muito aqui na editora sobre a intervenção precoce, né? Sim. Que vocês, de forma, né, bem inteligente, em casa, época de pandemia, utilizou, né, o desenvolvimento Sim. nele em relação à leitura, à escrita. E aí você vê como que é importante. Comportamento, né? Né, dele já entrar na escola, aí com menos dificuldade, porque eu falo, essa dificuldade, né, do desenvolvimento da fala, a criança fica nervosa, Sim. né, e da aprendizagem, eu acredito que é da mesma forma, Da a mesma criança forma. que se sente Frustrada, né? isso, então assim, a intervenção precoce, ela é muito importante, né? Sim. Ele voltou, né, depois da pandemia, ele foi pro primeiro ano lendo. Ele tinha 5 anos, mas ele foi alfabetizado em casa, porque a minha mãe, como eu falei, né, ela que me ensinou a ler, eu tinha dificuldade, e ela fez aquela tabelinha, B com abá, B com EB, e eu fiz para ele, e ele foi pra escola, tanto que a professora falou pra mim, olha, o único problema do Bernardo é o comportamento. Ele é muito inteligente, ele lê os nomes científicos dos livros. Ela falou isso pra mim, eu não esqueço. Ele lê tudo, ele é muito inteligente. Ruth, tem alunos na sala que não tá conseguindo aprender a ler, e o seu filho já lê. Quantos voltaram da pandemia, né? Sim. E que, assim, tem o prejuízo até hoje, né?
crianças De que estão aprendizagem hoje e de comportamento. Isso. Também. Dois prejuízos andando em conjunto. Porque não tiveram essa socialização, Não, né? sim. Em casa é uma coisa, gente. Na hora que você coloca ali, é completamente diferente. Teve ela perdeu, né? Isso, tem um buraco, Tem né? um buraco, E aí vocês acabaram que não deixou esse buraco Sim. crescer tanto, né? Sim. E outra coisa é o cuidado que o profissional tem que ter pra falar, né? Você vê a marca que ela tem como mãe. Da né? professora, da diretora, né? Que Eu até me chegou- emocionei aqui a hora que eu falei. Então, eu falo, né, gente, muito cuidado no momento em que você procura a família para dar algum diagnóstico, algum Acolhimento. parecer, algum feedback, né? Porque a gente tem que entender essa história A dor do primeiro, a dor do outro, se colocar no lugar Se do colocar outro. no lugar do outro. Oferecer ajuda. Muitas vezes a família ela não tem nem entendimento Não tem, do que está acontecendo, não sabe o que fazer, por onde começar. Então, assim, sem apontamento, né? E foi o que ela fez, né? Sim. E isso marca a gente, né? Marca Pra demais, sempre. pra sempre. Eu nunca vou esquecer. E toda vez que eu conto pra alguém, eu fico emocionada, como eu fiquei aqui. Porque ele não tinha nenhum diagnóstico ali, né? Começou o primeiro ano, depois de uma pandemia, dentro de casa, sem poder sair. E a diretora olhar pra mim e falar, seu filho é muito diferente das outras crianças. Ele é muito diferente. Diferente por quê? E o que é diferente? Porque hoje é isso. Ninguém é igual a Ninguém ninguém. é igual a ninguém. Né? Exatamente. Independente de qualquer coisa, ninguém tem um comportamento Ninguém é igual igual a ao ninguém. outro, ninguém. A reação do outro é sempre diferente, né? Enfim, nossa, assim, é muito grave. Grave. Comparar, né? Querer comparar uma criança com a outra, sem saber da história, né? Eu acho que faltou muita empatia da parte dela. E a gente precisa ter empatia, né? Porque a gente não sabe o que o outro passa. Eu estava passando por um momento Também. difícil, né? De separação, sozinha com ele. E tanto que a professora me acolheu muito. A professora dele era muito boa. Ela teve empatia, né? Teve. Mas sabe por quê, gente? Porque o Bernardo chegou na escola lendo e ela falou um dia pra mim, olha, eu percebo que você é uma mãe que estimula seu filho, que se preocupa, porque ele chegou lendo. Ela sempre falava isso pra mim. Era uma criança assistida em casa. Sim. Era uma criança que era abandonada, Então, sabe? não foi justo, né? Sim. A forma que ela abordou o assunto com você. Exatamente. E magoa, né? A gente Magoa. carrega o resto da vida, né? Sim. E a gente sempre tem aqui os mitos e verdades, complete a frase. É muito interessante. Né? Então vamos alegrar um pouco. Vamos sair, né, do... Sim. Apesar que assim, eu falo, a gente aprende tanto, né? A gente aprende com as dificuldades, a gente... E eu falo assim, você fala, nossa, o que vai ser de mim agora? Igual você falou, o que vai... Será que vai ter uma solução? Será que ele vai ser uma criança que... E aí você olha pra trás, você fala, nossa, como eu pude, né? Passar por isso. E hoje tá tudo bem, você acaba ajudando outras pessoas. Sim. Então é isso, é tirar proveito, né? De forma positiva de todas as situações. A gente precisa passar pra aprender, né? Exatamente. Porque senão Não. a gente não consegue Não evoluir. consegue concluir. Exato, não evolui, né? Não evolui. Não passa de fase. Vamos lá, completa com uma palavra. Engajamento é? Amor. Senão não tem como engajar, né? Amor na família, na escola. Na escola. Sim. Empatia. Acho que empatia também caberia aí. Porque senão não existe o engajamento, né? Exato. Sem essas palavras, sem estar entrelaçado literalmente. Não... Porque eu falo assim, quando uma criança tem um comportamento difícil, é muito difícil o outro amar essa criança. Geralmente ela é excluída. E o amor, Né? ele faz toda a diferença. Sim. Ela é arrasou. excluída. Procurar ajuda é um ato de... Coragem. Para um possível diagnóstico, tem que ter muita coragem. Coragem pra receber. Sim. Uma situação boa ou ruim, né? Ruim. Tá disposto a ouvir, né? Qualquer tipo de... Ouvir verdade. Ouvir verdades. É verdade. Porque não é fácil. E dói, a verdade dói, né? Muitas vezes. E você fala, a gente julga a criança muitas vezes por a gente, né, chamar atenção, impor as regras e que eles dão, né? E a gente também, como adulto também faz birra,
Adulto também não aceita ouvir a verdade, Tem né? dia A gente não gosta de ser difícil. chamada a atenção. É que a gente vive tanto no automático que não consegue visualizar que a criança está crescendo. Então, você continua com os hábitos anteriores. Então, a criança já tem 6, 7 anos, mas você trata ela como um bebê de 2, 3 anos, né? Sim. E isso a gente precisa amadurecer. Precisa. É validar os sentimentos delas, Com né? certeza. E comportamentos também, né? Validar os comportamentos Uhum. bons e ruins. Sim. O prognóstico começa com... Ah. Nossa, agora me pegou, hein? Eu acho que fé. Fé. A palavra pequena, mas transforma, Transforma. né? A nossa vida. Sim. Também, eu sou muito pegada a Deus, assim, né? Tenho muita fé. E eu também sei que foi importante para a melhora do Bernardo, né? Eu Com acredito certeza. muito, muito. Essa muito. família é bem religiosa, né? Bem religiosa, sim. Que eu falo, independente de qualquer situação, até mesmo uma doença patológica, né? Geralmente as pessoas condenam como se você não tivesse chance de mudar, né, o seu futuro. E não tem jeito. Não, por que não? Né? A gente nunca sabe realmente o poder de Deus. Com certeza. Né? Eu falo que depois você acaba percebendo que você foi escolhida, né? Nós fomos escolhidas porque nós somos capazes, né? De lidar com a passar, né? situação, de passar, né? Nós somos fortes, apesar de qualquer circunstância. A E gente... para semear também, né? Aquilo que a Isso. gente aprendeu na dor para que as pessoas compreendam de outra forma, né? Ajudar o próximo. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Né? Exatamente. Cuidar cedo é garantir Um futuro. isso mesmo. Intervenção precoce, né? Tudo que eu quero pro meu filho e tudo que eu pensava, não, eu quero que ele seja um grande homem, eu quero que ele cresça, estude, tenha uma profissão. Eu acho que é o sonho de toda mãe, né? De toda família. Então, eu pensei muito no futuro do meu filho. Eu quero que ele voe, eu quero que ele Isso, tem uma família, né? A Sim. gente sonha, né? sonhe. A gente sempre sonha e cria expectativas. É isso que a gente também tem que tomar cuidado. E que ele leve recordações boas em relação à infância, né? Que é tão Sim, importante. Tão importante. A escola, marcar com Sim. situações boas. E não só ele ter aquela visão difícil, ruim do comportamento, né? É. A vivência dele no desenvolvimento social com os amigos. Todo mundo tem um amigo que a gente carrega da escola para a vida. É verdade. Então isso também faz Sim, parte, né? Uma sim. professora que a gente carrega para a vida, que marcou muito a nossa... As É, amizades, as né? amizades. Que ele Isso. tenha as amizades dele, né? E é isso. A base do desenvolvimento Eu acho que o amor também. Também. Uma criança que ela é amada, né? Que ela é respeitada, eu acho que ela se desenvolve muito, muito melhor. uma flor, né? Que você colocar Você tem que água e regar. sol. Isso. Sim, tem que cuidar, né? Pra ela desabrochar, pra ela crescer. É, Sim. com certeza. E a família também, né? Eu falo que vocês também, né, estão de parabéns. É uma família muito bem estruturada. Então, o Bernardo tem sorte. Tem né? muita sorte. Por Tem ter um vocês. vô e uma avó maravilhosa. Né? E eu acredito que as tias, a mãe, Sim. né? E eu falo que nós, mães, nasce a mãe, nasce a culpa, né? A gente já se sente mal por tudo. Mas eu falo que a gente erra sempre tentando acertar. Com tentando certeza. fazer o nosso melhor. Né? A gente peca pelo excesso. A Né? responsabilidade Pai, é muito mãe, grande, família. Então É. a gente sempre. Exato. É muito não é grande. Fácil, não vem Fala, com meu manual, Deus. né? Não vem com manual, infelizmente. Não vem. Hora que chega do hospital e coloca no berço e fala, meu Deus, E agora? O que eu faço? Né? Eu troco, deixo dormir, dou mamar. Apesar que o instinto é tão automático, né? Do cuidado e do... Sim, né? sim. Da ação e reação. A gente aprende, né? Aprende na raça. Na raça. Eu tive que aprender, né?
fui mãe nova, mas a gente vai aprendendo. E pra você foi uma superação, que faz parte da história dele, né? Engravidou no quarto ano de faculdade, parou, cuidou dele no primeiro ano de vida, que é muito importante para a criança, voltou a estudar. Hoje é uma profissional de referência aqui na nossa cidade e região. Região, viu, gente? Ela é famosa. E ele vai carregar a sua história junto com a história dele, né? Com certeza. A minha mãe teve jovem, ela parou, cuidou de mim, voltou a estudar. Então, hoje ele vai ter, no futuro, e hoje e no futuro, né? Orgulho da pessoa que você é profissional e como mãe também, né? E um espelho para ele também, né? Isso. Que a gente tem que pensar, né? Tudo isso. O legado que a gente deixa, né? Ontem nós tivemos uma reunião aqui e eu ouvi algumas coisas que eu achei interessante, né? Que a pessoa falou assim, né? Tudo que você for fazer, você tem que pensar que você tem alguém em casa, né? Um pai, uma mãe, um filho. Eu faria, né? Será que eu envergonharia meu filho com essa atitude minha, né? Diante, né, da sociedade. Se isso que eu tô fazendo virasse uma matéria A nível nacional. a nível nacional, seria vista de forma positiva ou negativa? Então, assim, a gente precisa se preocupar, né? Sim, porque a partir do momento isso. a gente tem um ser, né, que depende da gente e que a gente precisa deixar um bom legado, Com né? certeza. E, né, eu falo, a gente se espelha tanto, né, em alguém e que eles se espelhem na gente, né? A imitação, É, né? a imitação. Imita, né? E acaba sendo de forma positiva ou negativa, infelizmente, né? Que existem famílias que você fala, né? Filho de peixe, peixinho é, literalmente. Aí junta genético, ambiente. É assim Não mesmo. tem como fugir dessas duas situações, tem como ambiente e fugir, genética, né? Com certeza. Porque independente do Bernardo em relação ao comportamento, ele já tem uma personalidade forte, Ele já tem. é dele. É dele. Ele né? tem mesmo. Sim, a Ele gente já não é um pode menino anular isso, encorajado, né? ele vai pra cima mesmo, ele gosta de disputar. Tudo acha que é porque tem alguma coisa. Não. Ele tem a Né? personalidade muito ele forte tem a personalidade mesmo. forte. Mas ao mesmo tempo ele é muito carinhoso. É um menino muito carinhoso. Ele fala, mãe, eu te amo, e me beija. Mãe, você é linda. Ele fala pra você é linda. Mas é gostoso isso, né? E afinal, bom. Ruth, a gente precisa ter um diagnóstico para procurar um tratamento? Não, a gente precisa ter atitude. Atitude. Muito bem. É isso mesmo. Precisa ter atitude, visão, né? No Coragem, Coragem, eu ia falar isso coragem. agora, porque eu vejo, assim, eu lido com muita mulher, né? A minha área. E às vezes a paciente desabafa comigo e fala, ai, Ruth, mas meu filho, eu sei, será que ele é autista? Será? Ai, mas eu tenho medo. E às vezes eu vejo que a pessoa ela não quer procurar ajuda. Não vai porque atrás por conta. por conta que ela tem medo de um diagnóstico. Mas, gente, e essa criança? Essa criança precisa de ajuda, né? Para ela desenvolver. Precisa ter um cuidado. Porque o prejuízo vai ser para a criança. Pra criança. Então, você precisa deixar o seu, né? Como que eu posso falar? O seu medo de lado, de um possível diagnóstico, e pensar na criança. Sim. No futuro dela, como a gente acabou de falar aqui. Sim. Porque se ela precisa de ajuda, se ela precisa de um apoio, né? Diferenciado, ela tem que ter. E isso vai prejudicar muito. Vai prejudicar. Querendo ou não, todos nós carregamos um preconceito Sim. de várias situações, né? Então, mas comigo, por que comigo? Não, não é, vai passar, é uma fase. E não é uma fase, precisa Não é uma de fase. ajuda, né? A gente estava falando um pouquinho antes de começar o podcast em relação à prevenção de levar no dentista. A gente vai postergando, né? Vai. E chega uma hora que você vai na necessidade. E precisou chegar a esse ponto, né? Então, a prevenção, a intervenção precoce é muito importante. Muito importante. Sim. E vocês tiveram isso, estão de parabéns. Obrigada. E nós já estamos chegando no fim. Passa Foi rápido. muito gostoso, foi muito bom. Eu espero que ajude muitas famílias o meu relato, a minha história, né? E é isso, eu acho que não tem que ter medo de procurar ajuda. Essa criança, ela precisa. E tem que ter coragem, né? E ir
em busca aí de ajuda, sim. É isso aí. Vai corajoso, corajosa. Vamos né? destacar nossos livros. Isso. Né? Nós colocamos aqui em destaque a coleção do Zu e Sua Turma, Superando as Diferenças, que vai muito de encontro em um ambiente escolar, né? Sim. E são histórias que cada um vai construindo ao longo do caminho, e o livro traz essas oportunidades para a criança entender a diferença do outro, respeitar aquele momento, aquela situação vivenciada. E também temos os jogos dos Laços do Saber, do Zu e Sua Turma, que são jogos alinhados à BNCC, né, que envolve a nossa tríade saúde, educação e família. E só pra gente finalizar, em relação a jogos, vocês jogam em casa, tem esse hábito, essa rotina? Como que você consegue enxergar a utilidade dos jogos no seu ambiente? Olha, foi muito importante, porque a psicóloga trabalha com os livros, com jogos, e na terapia, né? E também ela dá para levar para casa, pra gente poder participar, legal, jogar com ele. E eu até falei para ela, essa semana agora que passou, que depois que introduziu os jogos, os livros, ajudou muito. Eu senti uma grande diferença, de verdade. Porque às vezes a gente na correria, a gente não consegue brincar com a criança, mas aí leva um jogo, né? E vai ali interagir com a criança, brincar com a criança, e ela se sente, né, abraçada. Nossa, um jogo que tem ali uma relação com o que acontece, né, de comportamento, e é muito bacana, ajuda muito. E aí cria essa conexão com a família, né? Sim. Eu falo, a gente cria memórias de estar ali naquele momento compartilhando. Às vezes é 20 minutinhos, meia horinha que você tá ali. Rapidinho, Ele vai ficar super feliz, Com vai certeza. marcar, né, de forma muito E positiva. acaba responsabilizando os pais de criar uma rotina, né? Aquele momento é para a criança, 10, 15 Isso. minutos. Se for parar pra pensar, a gente também perde alguns minutinhos no celular. Né? E a família, como ela disse, às vezes não tem essa oportunidade de ter o jogo em casa. Sim. E quando o profissional envia, é para que a Sim. família tenha essa oportunidade, né? Não tem Vivencia. esse direcionamento. Às vezes não tem porque não é de costume. Não é hábito, né? Não é porque Não é recusa. cultural do nosso é. país, né? Sim. E recentemente ele fez aniversário. A gente aqui também, antes dos bastidores, tá perguntando quais foram os presentes. A maioria é roupa. É difícil ganhar, né? Algo direcionado a Jogo, principalmente. Não, hoje em Ganha-se dia, né? carrinho, meninas bonecas, esses brinquedos que estão na moda, cartinha, mas é difícil aquele que dá um jogo. Os educativos, né? É verdade. A gente gosta muito de destacar, né? Porque o podcast tem tudo a ver com a editora onde a gente trabalha, onde a gente desenvolve, né? Os jogos, os livros. Jogos que são introduzidos dentro, né, do setor público ou privado, nas escolas, nas clínicas. Então, a gente recebe muito profissional que tem e traz esse feedback em relação, né, a usar o lúdico para o desenvolvimento da criança. E, como você falou, né, para ele foi muito importante. Perfeito. Você já viu que já virou uma chave, né, depois que já começou essa relação, né, com os jogos. E é isso, É uma deixa um ferramenta, recado, né, os jogos. isso. Pegar o presente. Ai, tem presente? A gente, olha, não pode esquecer que às vezes a Que gente chique. esquece o presente, Muito não vai sair de obrigada, mão gente. vazia, Obrigada. fora a caneca linda que você viu com o teu Obrigada. nome aí. Sim, personalizado. E assim, antes da gente finalizar mesmo, né, deixa um recado para as famílias que precisam ser corajosas, como você foi, o que você tem para falar, né, ou algo que, por exemplo, né, que elas não tenham medo, ou aquelas que precisam, enfim, abre o seu coração, que com certeza vai ajudar muito, né, a abrir os horizontes e falar, não, eu também posso, eu consigo e devo, né, para poder ajudar o meu filho. Sim. Eu acho que o que eu tenho para falar é: observe o seu filho, olhe para ele e não se engane, não tente se enganar de olhar e ver alguma coisa e falar, não, isso aí é normal, isso ele vai falar, ele vai melhorar, deixa, né, colocar pro canto. Não, porque lá na frente isso vai ser muito prejudicial para essa criança. Então, se você vê algo de diferente no seu filho, procure ajuda. Não tenha medo de um diagnóstico,
Porque hoje a gente tem, né, recursos, tem profissionais muito bons, hoje a gente consegue. Antigamente não tinha tanto acesso. Hoje em dia tem. Então, você tem tudo aí na mão para ajudar seu filho. Né? E isso é amor, isso é cuidar, pensar no futuro dessa criança. Então, não deixe isso para trás. Vá em busca de ajuda. Tem que ter coragem. Coragem. Com certeza. Coragem para enfrentar um luto, né? E também as diversidades ali daquele momento que vai passar, com tratamento, com apoio de profissionais da escola. E acredite, porque o meu filho, eu não tinha esperança de que ele melhorasse. Eu não tinha esperança nenhuma, gente, de verdade. Eu chorava muito, ficava muito triste. E hoje eu olho para trás e eu falo, nossa, obrigada, Deus. Claro, eu tive atitude, eu fui atrás, né, de ajuda para o meu filho, mas pode ter certeza, seu filho ele vai melhorar. Não pense que não tem uma luz no fim do túnel, tem sim. E é isso, coragem. Ir atrás. Ir atrás. Tá aberto, né? Para chegar nessa casinha e abrir as janelas e as portas, que é o tratamento com avaliação médica, com os profissionais multi. Tem que ter coragem. Com certeza. A gente agradece muito. A gente sabe que você deixou também uma rotina para trás, uma né? agenda lotada. Isso, para estar aqui, né? Eu que Obrigada agradeço. pelo seu sim. Foi muito bom, adorei, foi bacana demais. E como eu falei, eu espero que ajude outras famílias, né? A minha história. Tenho certeza. Com certeza. Né? A gente sempre, né, se vê em alguma situação. Você fala, nossa, parece que tá falando de mim, né? Então, é comigo. Sempre tem, né? E então, o podcast justamente serve para isso, né? Levar Patrícia? informação, né? Conectar as pessoas com a realidade. Isso. A gente traz aqui as famílias, os profissionais, para que leve essa realidade que existe, de futuro, de desenvolvimento. Sim. Né? O caso do Bernardo é uma criança que foi em busca. A mãe não teve um preconceito de levar no psiquiatra infantil. Porque hoje você fala, nossa, vai levar no psiquiatra infantil. Nossa, né? Acha que está indo para procurar diagnóstico. Não. Você está indo para ser avaliado. Né, para que essa criança tenha a oportunidade. Apoio, ajuda, né? Para seguir da melhor forma. E nem sempre ela tem alguma coisa. Né? A família precisa de um aconselhamento, um direcionamento. Nem sempre é a medicação, mas se for também tá tudo bem. Eu sempre falo, todo mundo precisa ir no psicólogo. Precisa. Às vezes, né, a gente tá num mundo eu aí falo que isso, todo mundo precisa. Ansiedade, se você não demora um pouco pra ir, o outro carro de trás já buzina e uma loucura. Então, assim, todo mundo precisa, né? Não é porque tem, nossa, psiquiatra, nossa, tá louco, Não é assim. Sim. Todo mundo teve uma infância, né? Então, a gente precisa tratar dessa infância. Precisa. Sempre tem um trauma. E as crianças irão crescer, né? Os pais esquecem disso. As crianças irão crescer. E como será essa criança no futuro? Que adulto ele vai se comportar na sociedade, né? Por isso que tem muitas pessoas que, quando eram crianças, não tinha, né? Igual a gente falou, antigamente não tinha tanto. Não tinha recurso. E hoje acaba descobrindo que tem um autismo, que tem um TDAH. Hoje é muito mais aberto, né? As informações, elas são fáceis e acessíveis, só não tem quem não quer, né? E hoje nós temos solução, só não tem pra morte, como eu digo. Com certeza. Só não tem solução pra morte, infelizmente. É o fim, então, né? O restante, né? Mas compartilha, faz os familiares seguir a gente, a página do Instagram. Família é grande, hein? YouTube, tem que ser nosso fã número 1, né? Você quer falar o teu Instagram, depois também a gente faz, né, postagens compartilhadas, a gente coloca tudo, né, na descrição. Sim. Pode colocar. Mas pode, se você quiser já falar, o pessoal já... rutholiveira.fisio. Tá. O meu Instagram. Que é legal, porque aí a pessoa vê até a sua parte profissional. Sim. Né? Às vezes eu posto alguns momentos ali com o Bernardo também, a minha rotina de trabalho, os momentos com ele, é bem bacana. É, gostoso, é isso aí, Tá gente. de parabéns, viu? Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Mãe destaque. E se isso fez sentido pra você,
compartilhe, deixe sua mensagem, né? Aquilo que uma pergunta, né? Que Uma vocês sugestão. tenham pra gente ou pra Ruth, uma sugestão de tema. Também, né? importantíssimo. Isso, a gente sabe que qualquer tema é importante trazer, né? O que diz respeito à família, à educação dos filhos, né? A gente sabe que faz parte do nosso dia a dia e a gente descobriu aqui que buscar ajuda é responsabilidade, né? Coragem. É coragem, isso mesmo. E não anula, é lógico, também a família, né? O amor que a família tem, o engajamento, que a gente sabe também que é muito importante, né? Tanto quanto os profissionais na vida das crianças. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.